vou conversar com a grande figura do Brasil, conheço há muitos anos, admiro mais ainda, professor Antônio Delfim Neto, economista, professor, ex-ministro, deputado, uma das maiores e melhores inteligências deste país. Doutor Delfim, que prazer lhe ver. Tudo bem com você? Mário, é uma grande alegria voltar a falar com você e agradeço a sua generosidade. Você continua extremamente generoso. É produto de uma velhíssima amizade. É verdade, é verdade. E uma admiração enorme, professor. E é recíproca. Professor, eu estava vendo aqui o senhor dizer que nós vivemos agora aquilo que se chama uma tempestade perfeita. É isso mesmo, professor? É evidente que é uma tempestade perfeita. Nós estamos combinando um processo anárquico produzido pela Covid. Você desarticulou todo o sistema produtivo. Na verdade, você teve um choque de oferta que era desconhecido. Você desorganizou a estrutura da sociedade. Você desorganizou? Não. A Covid desorganizou. Além disso, professor, a ação do governo em relação à Covid e também a economia, emprego, privatizações, aquelas ideias e propostas da eleição não conseguiram andar por conta do hostilidade no Congresso, no Judiciário. O senhor acha que há ainda a possibilidade nesse governo de haver um certo crescimento econômico? É muito pouco provável. Nós caímos 4% em 2020, subimos 5% em 2021, praticamente anulamos tudo. Não vamos crescer mais do que 1% em 2022. No fundo, o presidente Bolsonaro foi eleito 57 milhões de votos, mas ele tem uma política muito agressiva. É uma política de embate, é uma política que não produz nenhuma harmonia. Ele coloca os poderes um contra os outros, e, inclusive tem um voluntarismo e alguns preconceitos que tornam o seu governo muito difícil. Doutor Delfim, o senhor foi ministro várias vezes, inclusive do regime militar. Mas no governo, por exemplo, de Lula, o senhor conversava, dialogava com Lula, com o governo do PT, e mesmo na Câmara Federal, onde o senhor foi um brilhante deputado, o senhor participou muito disso sem que houvesse qualquer tipo de problema, o fato do senhor ter participado de outros governos e participado de um governo do PT. Mas tem gente que até hoje diz, doutor Delfim assinou o AI-5. Diga aí, doutor Delfim, conte um pouquinho para a gente. Eu assinei o AI-5, se as condições fossem as mesmas e eu conhecesse o futuro, voltaria a assinar. As pessoas, quando o passado, ou melhor, quando o presente vira passado, Mário, nós ficamos muito mais sabidos. Aquilo tudo foi produto de um instante, de uma circunstância. No caso do PT, é muito simples. Quando comecei no Congresso, o PT, eu entrava no elevador e me divertia, porque os petistas saíam. E era muito divertido. Eu estava esperando o elevador junto com eles. Quando a porta abria, eu entrava e eles ficavam esperando outra viagem. O Lula, eu conheço desde 82.
Eu sempre tive uma grande admiração pela inteligência do Lula. Eu sempre brinquei com o Lula e se ele tivesse feito a Universidade de São Paulo, ele ia conhecer um tal de Aristóteles e nunca mais seria o mesmo. O Lula é uma inteligência brilhante, Mário. E vou dizer mais, o seu governo, ainda que tenha sido ajudado pela conjuntura externa, foi um excelente governo. Nós confundimos a Dilma com o Lula. Quem, na verdade, foi um governo voluntarista, atrasado, que realmente reduziu o crescimento, desarticulou a economia. O voluntarismo da Dilma. Ministro, me diga o seguinte: na situação que nós estamos hoje, com as pesquisas somente, claro, daqui para lá, um ano certinho mais ou menos, nós vamos ter eleições. Vamos supor que o mercado tenha que escolher Lula ou Bolsonaro. O que é que o senhor acha que atenderia melhor essa tal entidade chamada de mercado? Essa é uma entidade metafísica inventada por aqueles que se pensam ou que creem constituir o mercado. Eu acho que hoje é muito visível o Lula não foi um governo voluntarista. O Lula, em geral, é o que eu digo, ele foi ajudado pela situação externa. Era um momento de expansão das nossas exportações, mas ele fez um bom governo. Houve um crescimento, houve uma redução da taxa de inflação, você não teve harmonia, você não teve nenhum atrito entre os poderes. O Lula, a maior coisa que o Lula podia dizer que desagradava era que queria controlar a imprensa, ia fazer uma lei de imprensa. Era pura conversa, nunca fez nada. E se tentasse fazer, não tinha poder para fazê-lo. O Congresso jamais permitiria. E ele sempre respeitou o Congresso. Essa que é a verdade. Ele soube trabalhar com o Congresso. O ministro Delfim Neto, com quem eu estou conversando agora com grande alegria, foi embaixador do Brasil na França também. E foi ministro da Agricultura. E ele tem um senso de humor que é digno das pessoas inteligentes. Eu me lembro que tinha um programa, acho que era do Gordo ou de Chico Anísio, que dizia que o senhor não conhecia um abacaxi. E, no entanto, foi ser ministro da Agricultura. Você lembra disso, ministro? Eu lembro, não era o Chico Anísio, era aquele outro grande... Jô Soares foi? Jô Soares. O Jô fazia um programa muito interessante em que ele dizia que eu só conhecia sardinha abrindo a lata e que eu não distinguia uma melancia de um abacaxi e que eu achava que melancia dava em árvores. Mas era uma coisa muito... Primeiro, pela inteligência do jogo. A despeito do que pensam, aquilo me ajudou muito, porque nós fazíamos umas campanhas no interior. Naquele tempo, você estimulava a agricultura. E antes da safra, eu e o Nestor Yost, que foi um grande presidente do Banco Central, do Banco do Brasil. Isso. A gente fazia viagens, fazíamos viagens pelo Brasil inteiro para estimular o plantio. Eu acho que foi o jogo que inventou uma coisa muito... Planta que o gordo é louco. Ministro, o senhor acha que 3 anos, 1000 dias de governo, Paulo Guedes, que conseguiu, né, juntar quase todos os ministérios da área econômica? Porque, por exemplo, quando o senhor foi ministro da Fazenda, tinha o ministro do Planejamento,
que nem sempre combinava, eu me lembro que acompanhei, com as coisas que o senhor queria. E todos os governos foram assim. Ele conseguiu juntar Ministério do Trabalho, a parte de previdência, planejamento, a parte da fazenda e outros penduricalhos mais. Passados 1.000 dias, o senhor acha que a política econômica de Paulo Guedes, o chamado Posto Ipiranga, conseguiu avançar, conseguiu dar esperanças ou melhorar a vida do povo brasileiro, independente da pandemia? Eu não creio que não. Na verdade, quando você uniu todos os ministérios, você tirou o problema do controle. É preciso que haja debate dentro do governo. Não é possível imaginar que alguém disponha de todas as informações e que seja capaz de produzir o melhor governo. A prova disso é a mediocridade do governo dos tais 1.000 dias. O governo é medíocre. O governo é medíocre. O senhor acha que, por exemplo, a eleição de Joe Biden nos Estados Unidos, porque Donald Trump dava muita força, dava aparentemente somente, né, nas mesuras. Na realidade, ele acabou não dando nada para o Brasil. Mas o senhor acha que a chegada de um Joe Biden enfraquece ou enfraqueceu o governo Bolsonaro? Eu acho que a cobertura, o apoio do americano para o Bolsonaro teve muito pouca importância. E as restrições também do Biden têm pouca importância. Mário, o Brasil é um país grande. O Brasil é um país com uma economia importante. O Brasil hoje é uma economia média, de desenvolvimento médio, das mais importantes. De forma que esses efeitos externos não têm efeito minúsculo, a não ser em algumas pessoas muito fanáticas. Não tem nenhum efeito. Ministro Delfim Neto, olha, muito obrigado, viu? É sempre muito bom conversar com o senhor. Um prazer lhe rever. Querido amigo, sou seu admirador. Desejo uma vida longuíssima para o senhor continuar nos ajudando, viu? Um abraço assim carinhoso para o senhor. Mário, um grande abraço para você e muito obrigado por sua generosidade. Foi uma grande alegria te rever. O senhor merece. Grande Até abraço. Estou sempre à sua disposição.